Olá a todas e todos. Bem, hoje eu vou contar uma história para vocês que vai se desenrolar em várias outras, mas que tem um fundo e um objetivo em comum: falar de desconstrução. A primeira parte da minha história, ela começa em 2007, quando naquele ano eu me tornei professor e foi a minha primeira turma de filosofia para crianças. Quando cheguei em sala de aula, a primeira coisa que eu fiz foi colocar frases no quadro, e essas frases nós iríamos discutir juntamente com os alunos. A primeira frase foi uma definição muito simples, que o filósofo é amigo da sabedoria. Um pequeno Sócrates, no fundo da sala, ele levanta a mão e pergunta: o que é sabedoria? Naquele momento fiquei totalmente desconcertado, não sabia o que responder. A segunda frase que coloquei foi que a filosofia é a arte de pensar bem. E já sabendo que Sócrates estava na plateia, o que eu fiz? Eu já coloquei uma pergunta, que é: o que é pensar? Depois de algum tempo, de 2 ou 3 minutos, alguém levanta a mão e me diz uma frase que até hoje eu me lembro: pensar é a arte de fazer perguntas do lado de dentro, e cujas respostas vêm para o lado de fora. Então, nesse momento, quando ele diz que pensar é a arte de fazer perguntas, eu fiquei pensando: nossa, é uma definição muito interessante. Quem é Deleuze para poder fazer uma definição dessa no livro que é Filosofia? Mas, nesse momento, eu ainda era um jovem professor. Era a minha primeira turma. E eu sabia que, naquele momento, eu teria outras e outros desafios, outras colocações a lidar. Mas eu fiquei com essa frase na minha cabeça: pensar é fazer perguntas do lado de dentro. Um ano depois, eu já me achando um professor experiente, mas ainda um professor, eu estava no pátio da escola, do lado de fora desse pátio, e olhando para a escola, eis que surge uma imagem, que é a mesma imagem que Descartes tem em uma de suas obras, que é a imagem de um edifício. Descartes nos coloca nessa obra que um edifício ele tem várias janelas, e essas janelas, cada janela é um conhecimento, e que no fundo, no alicerce, nós temos os conteúdos fundamentais. Nesse pátio da escola, ao olhar o edifício da escola, eu comecei a ver que aquela estrutura era muito parecida. A escola, de fato, ela possui um monte de janelas, que são os alunos, os professores, os conhecimentos ensinados, mas há o alicerce. E o alicerce, muitas vezes, quando ele não está muito bem colocado, esse alicerce provoca a ruína de todo o prédio. E foi nesse momento, juntamente com aquela primeira frase, que pensar é fazer perguntas do lado de dentro, que eu comecei a pensar a escola. Naquele momento, eu comecei pela primeira vez minha saga em ser educador, em pensar a escola. De fato, o filósofo, onde eu me formei em filosofia, ele é, com toda certeza, um mestre na arte de perguntas e de elaboração de conceitos. Aquilo que meu aluno já havia me falado no primeiro dia de aula, ele já sabia, mesmo muito antes de ter feito filosofia. Pois bem, na manhã seguinte, eu cheguei em sala de aula, depois de ter tido essa experiência quase mística de ver a escola como um prédio cartesiano, e então entrei em sala de aula e pensei: nossa, vai ser fácil. Quem dera, foi tão difícil quanto. Porque quando eu cheguei em sala de aula, eu comecei a dar uma aula sobre Renascimento, e comecei a falar da Capela Sistina, e comecei a falar das obras, dos mistérios. Eis que um aluno levanta a mão, e toda vez que eles levantam a mão, eu ficava um pouco receoso. Qual dúvida vai surgir? Mas ao mesmo tempo, ficava feliz. Serão dúvidas que vão colocar alguma coisa na minha cabeça. Talvez perguntas. E um aluno disse para mim: professor, eu adorei sua explicação, mas eu já visitei a Capela Sistina. E o que mais me chamou a atenção na Capela Sistina foi o cheiro. Professor, o senhor conhece o cheiro da Capela Sistina? E então eu olho para o aluno e falo: não, mas seu conhecimento é muito bem-vindo aqui. Descreva para a gente o cheiro. Nesse momento, ao tentar descrever o cheiro, eu já introduzi uma outra matéria de filosofia, da impossibilidade de descrição de todas as coisas. Mas aquela questão ficou na minha cabeça. Eu me colocava como alguém que professava certos conteúdos, mas eu não conhecia o cheiro da Capela Sistina. Foi esse momento
somado ao ano anterior, nesse início da minha vida como professor, querendo ser educador, que eu, então, comecei a me interessar pelas escolas de vanguarda. Escolas de vanguarda são escolas que elas pensam a escola antes de propor a prática. De fato, aquela escola que eu vi anos atrás, aquela escola que já vinha com todo o alicerce já planejado, a escola de vanguarda está, a todo momento, tentando repensar, tentando desconstruir e construir. Bem, a minha história na escola de vanguarda, que foi de fato a Escola da Serra, quando eu fui visitar pela primeira vez, foi uma experiência muito legal, muito interessante, porque eu cheguei na escola e eles estavam discutindo sobre bibliotecas. E ao discutir sobre bibliotecas, o que se discutia é porque as pessoas viam biblioteca como uma espécie de antro sagrado, na qual poucas pessoas participavam daquele momento de sacralidade. Então, que eles tiveram uma alternativa, uma tentativa de fazer uma coisa muito interessante e que me marcou muito. Se os alunos não vão até o antro sagrado da biblioteca, por que a gente não espalha a biblioteca pela escola? E foi aí que eu percebi que a escola, de fato, são perguntas. A escola são perguntas que estão no fundamento, no alicerce, e que muitas vezes um processo de desconstruir essas perguntas, desconstruir esses conceitos tão bem elaborados, é o processo que nós buscamos. Quando eu estava andando pela escola, depois daquele momento da biblioteca, eles estavam discutindo sobre a questão das paredes. A escola era dividida em várias salas e eles queriam abolir aquelas paredes. Foi aquele momento que também me chamou muita atenção, porque eu percebi que ao quebrar as paredes, eles estavam quebrando muito mais do que físico. Estavam quebrando conceitos. O conceito de paredes na escola é muito forte, porque implica em uma série de questões. Foi quando eu percebi que quebrar as paredes talvez seria muito fácil. As paredes externas. Quebrar as paredes internas seria dificílimo, porque nós viemos de escolas conservadoras. E qualquer quebra de paredes externas e internas é de extrema dificuldade. Desconstruir é muito difícil. Foi lendo Álvaro Vieira Pinto, um pensador, um filósofo da educação, que eu comecei, depois de querer ser educador, a perceber que eu, então, estava me tornando educador. Vieira Pinto coloca uma frase que era muito enigmática no primeiro momento, mas que com o tempo eu fui percebendo que ela fazia total sentido. A escola, ela é contraditória. Sendo contraditória, tudo que se coloca como acabado, como algo fixo, não pertence à educação. Pertence talvez a empresas, a educação não. A escola é contraditória porque, de um lado, ela almeja, ela deseja conservar um saber, conservar uma cultura, conservar saberes. Do outro, ela almeja criar. E é nesse jogo de conservar e criar, nessa dialética, nesses opostos que se atraem, que a escola se faz. Foi então, em 2017, que eu disse, eu então sou educador. Eu sou educador porque o professor, ele pode ensinar os mecanismos do voo. Ele pode dizer sobre velocidade, distância, tempo de um voo. Mas o educador vai ser diferente. Ele vai orientar esse voo. O educador, no fundo, não é aquele que vai dar as chaves para que a porta já seja logo aberta. Ele dará um mapa para que você procure as chaves que você irá abrir. Com toda certeza, depois de falar tanto sobre o meu processo, mas ao mesmo tempo fazendo reflexões sobre, a pandemia é um momento que é crucial, porque ela se coloca um momento contraditório, ela se coloca no centro de um momento super contraditório. A escola, que até então achava que tinha bases fixas, até aqueles professores, aqueles educadores que acreditavam na base fixa, eles são impostos a mudar. Eles são colocados diante do novo. E como todo novo, a angústia nos acompanha. O Kierkegaard, um filósofo, ele já dizia que em todo salto de liberdade existe uma angústia. E que essa angústia, ela é crucial para que a gente pense todas as nossas facetas da vida. E a escola não ficaria diferente. BNCC, itinerários formativos, são momentos de angústia, são momentos de transição.
Mas, voltando lá no nosso início e para que a gente possa terminar a nossa exposição, vamos lembrar que desconstruir é preciso. Desconstruir é preciso. E desconstruir não é extirpar, não é arrancar pela raiz aquela estrutura da escola, mas é colocar perguntas. E muitas vezes, essas perguntas podem sim abalar toda uma estrutura. Mas o nosso prédio do conhecimento, ele deve ser e deve ter as bases mais sólidas possíveis. Ser e não estar educador. Estar é muito fácil, mas estar é transitório. Ser educador é um processo, mas ao mesmo tempo está na nossa essência. Muito obrigado.